Adeus. Vem aqui. Sente-se. José? José. Quem é? José. Tá. Por um segundo eu pensei que fosse nome masculino. Aqui na minha cabeça eu imaginei que fosse, sei lá, com I, com Y. Josi. Você quer que eu leia? Pra você escutar? Adeus. Para Marcos e para o nosso filho. Escrevo essas palavras com um peso que mal consigo sustentar. Há muito tempo, elas tentam escapar de mim. Hoje, pela primeira vez, desde que saiam. Talvez seja tarde, talvez nunca tenham importância, mas ainda assim preciso escrevê-las. Marcos, foi por você que permaneci tanto tempo. Por amor, por esperança, por covardia talvez. Acreditei por anos que tudo que nos faltava era uma fase ruim. Que o silêncio entre nós era passageiro, que um dia você me veria, mas esse dia nunca veio. E agora eu vejo com clareza que ele nunca viria. Você nunca esteve comigo, Marcos. Nem quando o mundo ainda era pequeno e morávamos naquela casa apertada. Nem quando o dinheiro começou a chegar. Nem quando nosso filho começou a se afastar. Você sempre esteve à parte, sempre ausente, sempre sentado, olhando para a televisão, cerveja na mão, como se o tempo não tivesse nada a ver com você. Como se não houvesse vida ao seu redor. Como se eu não estivesse ali. Quantas vezes eu entrei na sala e sentei do seu lado só para tentar conversar? Quantas vezes inventei assuntos tolos, tentando encontrar qualquer ponte entre nós? Você mal respondia. Nunca me perguntou como eu estava, o que sentia, o... nunca me perguntou como eu estava, o que eu sentia, o que sonhava. Eu fui me calando aos poucos, me recolhendo, me encolhendo, até virar parte da mobília. Você não me traiu com outra mulher, mas traiu o que prometeu quando decidiu dividir a vida comigo. Traiu no abandono, na indiferença, na ausência disfarçada de rotina, no desinteresse constante que me esvaziou aos poucos. Fui sua esposa, sim, mas mais do que isso, fui sua companhia invisível. Nosso filho cresceu sem você. Eu carreguei sozinha o peso de ensinar, cuidar, esperar. Você financiava, sim, os cursos, as viagens, a carreira, mas nunca o amor, nunca a presença. E por mais que eu tenha tentado compensar sua ausência com os meus braços abertos, chegou o dia em que nem ele mais quis voltar. Não culpo o Jota por ter seguido o próprio caminho. Não culpo pela distância. O mundo que ele criou foi maior do que o nosso lar jamais foi. Mas eu ainda sou humana. Ainda sou mãe. E ainda me dói ver meu filho olhar para mim como quem olha para um retrato empoeirado. Ainda me dói perceber que ele se tornou alguém com quem eu não sei mais conversar. Só que com você, Marcos, a dor é outra. É mais funda. É a dor do amor que existiu e foi ignorado. A dor de ter estendido a mão tantas vezes e só ter encontrado vazio. A dor de ter construído uma casa, uma vida, uma história ao lado de alguém que nunca quis de fato estar ali. Você sempre achou que bastava prover, que bastava estar. Mas estar não é suficiente quando se está ausente em tudo. Quando se assiste à vida como quem assiste a um jogo qualquer. E foi isso que você fez. Assistiu à minha tristeza como quem vê um time perder. Com pena, talvez, mas sem mover um dedo para mudar o resultado. As pessoas olhavam para mim e viam a esposa do Marcos Macedo, a mãe do Jota Macedo. E eu? Quem via a Josi? Ninguém. Nem você. Nem nosso filho. E com o tempo, nem eu mesma. A casa ficou grande demais. O dinheiro chegou e junto com ele vieram os sorrisos falsos, as amizades de interesse, os almoços com olhares calculados. Eu tentava me aproximar, me abrir, fazer parte de algo. Mas todos pareciam ver em mim apenas um degrau para chegar até vocês. Ninguém queria saber de mim. E você nunca percebeu. Nunca se importou. Fui ficando cada vez mais só. Um tipo de solidão que não é feita de ausência de pessoas, mas de ausência de afeto. De ausência de escuta. De ausência de significado. Eu chorava, Marcos. Chorava por dentro. Você nunca notou.
Então veio aquele dia, a visita à sede da empresa, a conversa com aquele cientista, o breve instante em que alguém me olhou com respeito, com curiosidade, sem saber exatamente quem eu era. E quando eu ouvi falar da arca, daquilo que ela podia fazer, algo dentro de mim despertou. O último suspiro. Pedir acesso à arca foi a primeira decisão que tomei por mim em muitos anos. Não foi impulso, foi desespero. Um grito contido que finalmente encontrou uma saída. Eu não sei o que existe do outro lado. Talvez nada, talvez tudo. Mas qualquer lugar onde não seja um nome esquecido, uma presença decorativa, um corpo solitário em uma casa cheia, já é melhor do que aqui. Não escrevo isso com raiva. Escrevo com tristeza. Uma tristeza profunda e longa, feita de pequenos dias. Uma tristeza que se espalhou pelos cantos da casa, que dormia comigo na cama, que me acompanhava no silêncio das refeições. Você me perdeu aos poucos, e agora me perde de vez. Jota, se algum dia ler essas palavras, saiba que te amei. Muito. Ainda amo. Mas você cresceu aprendendo a viver sem mim. E agora eu preciso aprender a viver sem vocês. Eu esperava que, ao menos no fim da vida, pudesse olhar para trás e ver uma família. Mas não foi isso que encontrei. Só encontrei silêncio. Marcos, talvez você ache que tudo isso é exagero. Talvez ria, talvez chore. Não importa mais. O que importava era o amor. E ele acabou. Não por falta de intensidade, mas por falta de reciprocidade. Cuidem-se. Ou não. A vida seguirá de qualquer jeito. Adeus, Josi Macedo. Mãe, esposa, ausência. E ninguém parece querer me ensinar. Mas e o Jota? Você nunca pediu pra ele? Ele não queria saber de mim. Sempre esteve muito ocupado. Mas ainda o que quer que ele estivesse fazendo. Mas e o Jota? Ele nunca tentou ir atrás dela? Ele não deu a mínima. Ele leu essa carta como se fosse um recibo de um restaurante qualquer. E só não rasgou porque eu tomei a força da mão dele. Então eles nunca tiveram uma relação próxima. Ela tentou. Deu tudo o que podia. Até o que não podia. Mas ele nasceu assim, né? Eu ouvi em algum lugar isso. Dizem que gente como meu filho nasce assim. Pode ser, mas... E você? Por quê? Você acha que... ela se sentia assim? Por que você não se fazia presente? Eu achei que estava tudo bem. Eu achei que ter provido durante a minha vida inteira era suficiente. Mas dinheiro não compra amor, não compra estabilidade. Compra ilusão. E foi de ilusão que eu vivi todos esses anos. Mas ela nunca tinha te dado sinais disso? Não é possível que você descobriu isso junto com essa carta. Eu achei que estava tudo bem, sempre achei. Eu nunca levei a sério as reclamações dela. Eu falhei. Quantos anos o Jota tinha quando ela foi embora? Faz muito tempo isso? Faz um certo tempo. Ele não era criança. Não. Já estava feito. A outra até que já estava bem encaminhada. Ah, sim, porque ela diz em relação, é verdade, à riqueza. Mas ele não tinha ido ainda visitar vocês. E ele ainda não tinha ido para a Valigna de onde vocês estavam. Então você acha que ela não me conhece?
Ela te conhece. Eu fiquei confusa agora, hein? Tá, mas... Por que ela... Você foi pra lá junto com o Jota. Você falou que ela me conhece, é isso? Sim, Mas por que ela... você foi pra Valigma junto com o Jota. Tá, mas... Por que ela não escreveu sobre mim na carta? Se ela me conhecia. Ela não me considerava parte da família? Não, Por quê? porque o Jota tirou você de outras pessoas, de outra família. E você sabe quem é minha família biológica? Não, E como foi quando eu cheguei na casa de vocês? Como o Jota fez isso? Simplesmente é ela, Carolina, e é isso, porque é estranho. Não sei se talvez fosse uma expectativa minha, mas eu poderia ter sido o complemento, o recheio dessa ausência dela. E as coisas poderiam ter ficado bem, mas... Porque aparentemente eu me sentia da mesma forma. E ela também. Porque a nossa relação não deu certo. Não faz sentido, porque ela não encontrou isso em mim, então. Especialmente que eu era criança. o Jota cercou você de tudo que era possível. Te encheu de babás, de professoras, de um lugar trancado, de cadeados, códigos de acesso, de luz do sol. E você sorria e acenava por aquela janelinha. Às vezes, ganhava uma flor, trocava umas palavras, seja comigo, seja com a Josi. Mas foi assim que você viveu todo esse tempo. Recusa, mas não por escolha minha, nem por escolha da Josi. Mas porque nós não tínhamos escolha. O nosso filho já era imperativo como era. Já ditava as regras. Já era agressivo. Nós nunca tivemos escolha. Mas ele era filho de vocês. Vocês nunca tentaram deixar as coisas diferentes da forma que ele estava... Enfim, que ele estava fazendo, que ele estava traçando. Vocês são pais dele. Vocês podiam ter feito alguma coisa. Por que vocês não fizeram? Por que vocês permitiram isso? Por que vocês não tomaram as rédeas da situação? Porque é isso que pais deveriam fazer. É difícil. É difícil tomar as rédeas da situação. Quando seu filho, seu próprio filho, aponta uma arma para os seus próprios pais, que te ameaça frequentemente e que te faz andar numa coleira como um animal. E eu precisava manter as aparências. Meu filho construiu um império. Por que eu não podia tolerar um comportamento desvaiado dele? Eu sempre achei que estava tudo bem, mas não estava. Eu tenho certeza. A Josi
Então de tudo deu amor, mesmo assim. Mesmo na dor, ofereceu tudo o que tinha. Mas eu não levantei a voz. Eu fui contra. Eu fui condescendente. Eu fui um merda. E eu sou até hoje. E é por isso que ele é assim.